apaixonado, oh, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, oh Deus, a quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, oh, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Tu sabes que é verdade, Senhor, e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos seus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão. Boa noite, queridos, na graça de Jesus. Muito bom podermos estar aqui juntos mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra de Deus e agradecer a Deus, por mais um dia que Ele nos concedeu vivermos. Vamos falar com Ele? Vamos falar com o Senhor. Deus continue abençoando a sua vida e cuidando de tudo que está além das suas forças. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, somos imensamente gratos pelo privilégio que temos de poder essa noite, Senhor Deus, através da rede social, através da tecnologia, poder usar esse instrumento para levar a Tua palavra. Muito obrigado por este privilégio, Senhor. Continue através, Senhor Deus, do estudo que teremos essa noite a falar aos nossos corações e mudar a nossa mente de acordo com a Tua vontade. Seja com cada um, Senhor Deus, que está agora assistindo, aqueles que estarão depois assistindo. Continue cuidando de cada um, Senhor Deus, no seu ir, no seu voltar, cuidando do lar de cada um, Senhor Deus, dando discernimento, direcionamento, posicionamento, Senhor Deus, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, aonde quer que estejamos. O Senhor esteja nos orientando, nos direcionando, para que possamos cumprir a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. E, Senhor Deus, cuida de cada um na sua saúde física, na sua saúde espiritual, ó Senhor Deus, na sua saúde emocional. Trata de cada um com a Tua mão de graça e poder, Senhor Deus. Esteja derramando da Tua graça a cada dia, Senhor Deus, sobre a vida de cada um de nós. Muito obrigado por este favor imerecido de termos sido encontrados através do amor e do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que eu te peço e te agradeço desde já. Amém, Senhor. Amém. Muito bom podermos estar juntos para estudar a palavra de Deus e meditarmos nela e aprendermos com ela e crescermos com a palavra de Deus. E essa noite nós vamos meditar
no texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20, quando o apóstolo Paulo dá uma declaração, uma das belas declarações do texto bíblico, né, que nos chama a atenção. Gálatas capítulo 2, no verso 20, diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mais uma vez, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que declaração maravilhosa, não é não? Que declaração bela e maravilhosa. Que nos chama a atenção para entendermos esse amor de Deus incondicional. Paulo declara: já não sou eu que vivo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive. Cristo passa a viver em Paulo sem, contudo, anular a sua personalidade. Cristo passa a viver em nossas vidas e não anula as nossas personalidades. Nós continuamos tendo o direito de opinião, continuamos tomando decisões. Só que o que Paulo declara aqui é: tudo que eu vou fazer a partir do momento que eu passei a viver para Cristo, é para Ele. Porque eu morri, não vivo mais. Romanos 10, capítulo 8, não é? Vai dizer isso. Olha só o que diz Romanos 10, capítulo 8. Vamos ver lá? Romanos 10. Exatamente a ideia do apóstolo Paulo aqui é essa. Romanos 10, verso 8. A palavra está perto de ti. Dá para entender? A palavra de Deus anunciada. A palavra está perto de ti. Perto de ti. Tão perto da tua boca e do teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos, que anuncia: tome a sua cruz e segue-me. O tempo todo, não é? Tome a sua cruz e me segue. Então, esse declarar de viver em Cristo não anula a personalidade. Não anula. Romanos 8, 10. Agora 8, 10. Olha o que diz lá. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Por quê? Fui crucificado com Cristo, lembra? Por causa do pecado, mas o Espírito e vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. E esse direcionar, é esse caminhar de uma forma totalmente especial que o apóstolo Paulo nos apresenta essa palavra: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que seria esse algo em Paulo que o transformou? Não é? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele mesmo diz que tudo que ele conquistou, tudo que ele aprendeu, tudo que ele conseguiu assimilar, ele considerou e passou a se considerar como esterco, como sem valor em relação ao sublime conhecimento de Cristo. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Somos convidados por Oséias a fazer isso, né? A fazer isso o tempo todo. Então, quando Paulo ele nos relata essa manifestação, né, de pura transformação, quebra de ego, não é? Não há mais um ego em Paulo. Foi completamente retirado esse ego, essa arrogância, né, do homem natural. Foi tirada. E o fundo da sua mente, o fundo do seu coração foi transformado. Ele vai nos lembrar isso também em Romanos capítulo 12. Não é?
Vai nos lembrar isso lá em Romanos capítulo 12. O que diz lá em Romanos capítulo 12? Rogo-vos, preste atenção quando fala isso, né? Rogo-vos, preste atenção, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O corpo já está morto para delitos e pecados. E aqui em Romanos 12 somos convidados, lá em Romanos 8:10 ele fala isso, né? Nosso corpo já está morto. E aí, mas estamos sendo vivificados pelo Senhor. E aqui em Romanos 12 ele vai dizer que o nosso corpo precisa ser um sacrifício santo e agradável a Deus. E vivo. Vivo. Não é só falar, é viver. E aí Gálatas 2:20 vai mais uma vez nos dizer, não sou eu, mas que vive. É Cristo que vive em mim. Então, essa é egóica, né? Esse ego é retirado dele. Tem que ser retirado de todo aquele que crê. Não é? Isso é fácil? Não é. Porque precisa se reconhecer que há um dono, um Senhor, um soberano, a qual pertencemos. Precisa reconhecer isso. Absolutamente não é fácil arrancar o ego do ser humano, caído sem Deus e sem salvação. Todos nós estamos muito longe de alcançar uma humilhação ao ponto de entender a plenitude de deixo-vos a minha paz vos dou. Muito longe disso, mas é possível. É possível. Através do vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso muda tudo, gente. Na nossa perspectiva. É muito profunda essa perspectiva, porque todos nós que andávamos perdidos em delitos e em pecados, que andamos perdidos em delitos e em pecado, vivemos neste mundo, não é, dualista. Certo e errado, não é? Pode, não pode, materialista. Querer, 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 não é? Voltado para o consumo. É só para mim, é só para mim, é só para mim, não é? Só para o consumo. É que aí nós nos deparamos com o Filho de Deus vindo para servir e não ser servido, causa espanto aos religiosos. Não é? Dizendo que aquele que quer ser o maior seja o menor, isso causa espanto aos religiosos. As máscaras caem. As máscaras caem. Os rótulos caem. Tudo cai. Nós chegamos a entender uma pessoa que um dia estava de um jeito e hoje não está mais. Que um dia vivia de um jeito e hoje não vive mais. Isso é nítido na vida de todos aqueles que tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Não importa se é no Antigo ou no Novo Testamento. São transformados pela graça. A graça sempre existiu. Não é do Novo Testamento. Nós nos identificamos com esta palavra. Vivo não mais eu. Você se identifica com essa palavra? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu levo é para Ele. Pela fé nele. É para Ele o tempo todo. Isso nos identifica com Deus. Com Ele. Não é? Quantas e quantas vezes nós não nos humilhamos por causa do ego, por causa das máscaras, e aí somos convidados a mudar de mente. Mudar de mente. É preciso se despir de toda a máscara. É preciso se despir de todo o ego humano, de todo o orgulho humano. Todo. Não é? Todo. Muitos não entendem quando Jesus diz em outra passagem, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Está lá em Mateus capítulo 12, verso 50. Jesus queria dizer que ele era tão viva. Vida. Não era só vida.
Era viva a vida. Era tão perfeito, humanamente falando, que não existia mais nada além dele. E não existe nada mais além dele que possamos, como humanos, nos identificar. É viver para ele, por ele, o tempo todo. E aí nós precisamos entender e nos transbordar no entendimento desta estou crucificado com Cristo. Em algumas Bíblias vai estar no final do verso 19. Né? Em algumas Bíblias vão estar no início do verso 20. Né? Estou crucificado com Cristo, logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Crucificação com Cristo significa morte ou separação do poder dominante da velha criatura. É isso que Paulo quer nos ensinar. Da vida pecaminosa, libertinagem. E passamos a experimentar uma liberdade especial, de luz, de graça, de misericórdia. Passamos a experimentar o poder da ressurreição que há em Cristo, mediante a fé. Mediante a fé. Romanos capítulo 6, verso 6. Olha só. Sabendo isto, que fui crucificado com ele, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Não vivamos mais crucificado, não. Não vivamos mais como servos, serviçais do pecado. Não peca mais? Peca. Peca, não é? Porque se falarmos que não temos pecado, nós chamamos a Deus de mentiroso, nós mesmos estamos mentindo e chamamos Deus de mentiroso. Porque João vai dizer, não é, que pecamos, mas temos um advogado fiel e justo para nos perdoar de toda a culpa. Como que se encontra a tua vida? Como que estão as nossas vidas? As nossas vidas estão crucificadas com Cristo? Estamos vivendo não mais nós, mas Cristo vivendo em nós? Nos mudando e nos moldando todos os dias? Será que isso está acontecendo? Nós precisamos entender isso. Quem é você? Já perguntou quem sou eu? Quem sou eu? A resposta tem que ser essa. Eu sou um crucificado com Cristo. Essa tem que ser a resposta. Então, se eu sou um crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo e me segue. E me segue. É o chamado de Cristo até hoje, o tempo todo. É constante esse chamado. O nosso próprio nome é uma criação do ego. Não é? Do ego. Rótulos, títulos. Ego. Não é? Ego. Na realidade, eu e você somos convidados a viver uma nova vida em Deus através de Jesus. Somos convidados a viver uma nova vida. Sei que muita coisa precisamos aprender. Sei que tem muitas questões que precisamos desenvolver, amadurecer. Mas o nosso foco tem que estar nisso. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vivo. E tudo que eu faço é por aquele que vive em mim. Tudo que eu faço. Alguém pode ter autoridade, alguém pode ter governos, independente de qual seja o governo. Mas uma coisa é certa. Quando nós nos colocamos à disposição de servir, não só abençoamos, somos abençoados. Não só crescemos, fazemos crescer. O tempo todo, fazemos crescer. Mateus capítulo 4, verso 3. Vamos dar uma olhadinha lá? Mateus 4, verso 3. Vai dizer o seguinte. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O verdadeiro Filho de Deus
aquele que nasceu de novo. Lá é Cristo, lógico, não é? É Satanás trazendo tentação a Jesus. Então, se tu és, trazendo dúvida, se tu és o Filho de Deus, não é? Transforma essas pedras em pães. Ele podia? Podia. O ego dele podia se inflamar? Podia. Mas Jesus aqui está nos ensinando a obedecer o Pai e vencer como homem as tentações. Como homem as tentações, como ser humano as tentações. Vencê-las pelo poder transformador e restaurador do Senhor Jesus Cristo. Entender isso muda toda a nossa perspectiva de vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso muda tudo, isso transforma tudo. Muda o nosso ser, o nosso caráter. Não é? E aí Romanos 8,37 vai dizer, em todas estas coisas, podemos ter muita dificuldade, estamos vivendo dias difíceis, viveremos dias difíceis, mas também viveremos dias difíceis, fáceis e felizes. Mas Romanos 8,37 diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele venceu lá, para nos fazer mais do que vencedores. Então, esse privilégio de ser crucificado, de estar crucificado e viver agora uma vida para Ele, é a única resposta que pode ser dada. É a única resposta que pode ser dada. É deixar um alerta, não é, a cada pessoa espalhada nessa terra, de se identificar com a humildade de Cristo. Eu, você e nós. O amor, a compaixão, o desapego, a generosidade e muitas outras virtudes podem levar você e eu a nos tornarmos também a semelhança e a imagem de Cristo, que o Pai quer forjar todos os dias em nós. Imagem e semelhança do seu Filho, todos os dias. Todos os dias. Ele nos convida a isso. Nos convida o tempo todo. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que vive em mim. O tempo todo é Ele que vive em mim. Gálatas capítulo 1, verso 4. Olha só. Gálatas 1, 4. Na verdade, vamos ler do 1 até o 4 para pegar o contexto, né? Paulo, apóstolo, não da parte do homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por meio do Pai, quem ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O 5 diz, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse revelar-se como filho de Deus e ir para o Calvário para nos resgatar da nossa vil maneira de viver, só pode trazer essa resposta. Não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Como que você está? Como que você se encontra? Né? Como que você se encontra? Esse revelar a nós, não somente a Paulo, aos discípulos, aos homens e mulheres narrados na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo, mas a nós, como filhos e filhas amadas. Então, e você? Você se identifica como um seguidor de Cristo? Vinde a mim e vinde após mim. Nos identificamos com esse chamado, não é? Que aquele que quer vir após mim morre todos os dias, porque foi crucificado comigo. Você se identifica? Nos identificamos como seguidores de Cristo de verdade. Então, para isso, precisamos, pouco a pouco, nos desamarrar do ego, do orgulho, da prepotência e nos humilhar diante da poderosa mão de Deus que nos convida ao arrependimento todos os dias. Fui crucificado com Cristo. Por isso, agora, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora é pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Que maravilha! Façam uma análise aí da sua vida. Façamos uma análise das nossas vidas. E como nós nos encontramos? Cheio de orgulho, cheio de ego, cheio de prepotência, cheio de vontade de querer dizer que é melhor. Quem é você? Responde aí, diante de Deus. A resposta tem que ser essa. Fui crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Ele direcione todas as coisas na sua vida, nas nossas vidas, para agradá-lo em primeiro lugar. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor e vamos meditar nessa preciosa palavra de Deus que acabamos de ouvir. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, queremos, Senhor Deus, caminhar muito mais e aprender muito mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a Te conhecer profundamente. A Tua palavra já nos foi revelada, o Teu Filho Te revelou a nós. Mas às vezes nós esquecemos e caminhamos por caminhos de orgulho, de ego, ó Senhor Deus, de superioridade, de falta de perdão. Ajuda-nos a caminhar de acordo com a Tua vontade. Nós queremos nos derramar essa noite diante de Ti e talvez Te pedir perdão. Tenha misericórdia, o Senhor é misericordioso em não nos dar aquilo que merecemos, e o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso em não nos dar aquilo que merecemos, é isso aí mesmo. E o Senhor é gracioso em nos dar aquilo que não merecemos. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a entender a Tua vontade, o Teu querer para o nosso dia a dia, e que possamos trazer para nós esta palavra: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo agora vivo pela fé no Filho de Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a entender a Tua vontade e nos dê paz, tranquilidade, direcionamento. Nos dê, Senhor Deus, vontade de Te agradar todos os dias. Como aquele pai pediu, ajuda-me na minha pequena fé, ajuda-nos na nossa pequena fé. Ajuda-nos. E como diz a canção aqui que vamos ouvir, leva-nos mais além, mais profundo, no conhecimento mais profundo de Ti, para que possamos crescer no conhecimento da graça, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, crescer em estatura, em conhecimento, Senhor Deus, mas acima de tudo agradando ao Senhor em primeiro lugar. Muito obrigado, em Jesus Teu Filho. Seja com cada lar, com cada família, com cada pessoa, trazendo a paz do Senhor que excede todo entendimento. Se há algum lugar que precisa, Senhor Deus, de cura física, essa cura venha em nome de Jesus. Se alguém que precisa, Senhor Deus, de cura emocional, que venha essa cura emocional em nome de Jesus. Se alguém que precisa ser despertado das frieza espiritual, que essa pessoa se erga em Teu nome. Vivo não mais eu, fui crucificado com Cristo. Muito obrigado, em Jesus Teu Filho. Amém. Amém, queridos. Vamos ouvir o louvor para encerrar. Deus te abençoe. Conhecer a Tua santidade, Senhor. Leva-nos além. Render a Ti adoração e derramar meu ser. Por que toda manhã? Porque vivo não mais eu, né? Diz para você. As misericórdias de Deus se renovam, né? A cada manhã. Prossigamos, né, no conhecimento do Senhor.
Isso muda tudo. Busque-o enquanto pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. Minha vida flua mais da tua unção, do teu poder, não para a glória humana, mas para a glória de Deus o Pai. Deus te abençoe, que você durma em paz, tenha uma noite de sono restaurador e um despertar, porque assim o Senhor quis. Ele te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto sobre você, e tenha misericórdia de você, e sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Boa noite, Deus te abençoe.